Olá, pessoal. Na seguinte aula, eu irei comentar, certo, alguns questionários, pelo menos os primeiros questionários que vocês fizeram, tá certo? E irei apontar as respectivas respostas corretas. Então vamos lá, primeira pergunta. O primeiro tema, ele está relacionado ao método científico, tá certo? Porque um fato isolado não é considerado ainda ciência? Simplesmente porque está isolado? Não tem nada a ver, né? Um fato isolado, se ele for comprovado, ele pode ser científico ou não, né? Letra B. Para um fato se tornar ciência, torna-se necessário passar pelo crivo da análise, justamente, né? Para um fato ser verdadeiro, ele tem que ser observado e tem que ser provado, né? Letra C. Esta afirmação está completamente equivocada? Não é essa, né? Então seria a letra B mesmo. E só para complementar aqui, letra D, é necessário que um grupo de cientistas determine se um fato é ciência ou não. Não é preciso que seja um grupo. Alguém, né, sozinho, pode fazer esse trabalho, desde que use o método científico adequadamente. A segunda pergunta: quando alguém tece o seguinte comentário, isso é só teoria. O que esse alguém entende por isso? Vamos lá. Que a situação em si não passa de verdadeira, não. Na verdade, esse é um conhecimento vulgar que a pessoa diz, né? Então vamos ver o que é que se trata. Porque o fato é complexo e é inútil tentar entendê-lo? Não exatamente. Vamos ver aqui as demais, né? C, porque simplesmente para essa pessoa, para esse alguém, né, o fato é uma mentira e teoria é apenas fruto da imaginação. Esse é um pensamento bem popular, tá certo? Que não tem nenhum sentido científico, provavelmente vai ser essa letra C. Letra D, na verdade, o que esse alguém quis dizer é que teoria ainda está para ser provada. Não, ele não disse isso, certo? Ele não disse isso. Isso aí é o pensamento popular, dizer que isso é só teoria, é porque as pessoas relacionam teoria com algo que é fictício. Então, seria a resposta C. Essa nova aula foi falando sobre os conceitos unificadores do estudo da vida, certo? A pergunta é a seguinte: quanto ao número de células, os seres vivos podem ser eucarióticos e unicelulares, procarióticos e pluricelulares, procarióticos e unicelulares, pluricelulares e unicelulares. Olha só, gente. Tudo que tiver eucariótico e procariótico, isso aí está relacionado ao tipo de célula, tá certo? Então essas questões aí você já descarta. Na verdade eu quero saber quanto ao número. Então quanto ao número, ou o indivíduo tem só uma célula, ele é chamado de unicelular, ou ele tem várias células, certo? Que são os pluricelulares. Então a letra D é a correta. Olha só essa outra. O fator que leva às adequações de um indivíduo ao longo do tempo em seu ambiente pode ser compreendido por, vamos lá, metabolismo, homeostase, evolução, reprodução. Veja só, ao invés de a gente perder tempo com algumas alternativas, vamos ver assim, a pergunta, né? O fator que leva às adequações, essa palavra é importante, adequações de um indivíduo ao longo do tempo. Então, adequações são adaptações, tá certo? E essas adaptações ao longo do tempo, elas têm tudo a ver com a evolução, tá certo? Então, a letra C seria a resposta mais adequada, já que essas outras não convêm dentro do contexto da pergunta. Pergunta número 3. A troca de material genético entre dois indivíduos, a própria pergunta já está se revelando, né? A troca de material genético entre dois indivíduos foi um ganho evolutivo que favoreceu a diversidade biológica. Qual dos conceitos unificadores no estudo da vida se encaixa melhor nessa definição? Então a gente vê aqui a evolução,
a gente vê reprodução, então metabolismo e organização celular. Gente, reprodução é o que se encaixa melhor, porque a troca de material genético só é possível, na maioria das vezes, né, só é possível pela reprodução. Trocar material genético só é possível pela reprodução, tá certo? Entre dois indivíduos principalmente. É certo que as bactérias conseguem apanhar material genético no meio ambiente e passar para dentro delas, tá certo? Mas aqui eu estou falando, a troca de material genético entre dois indivíduos foi um ganho evolutivo que favoreceu a diversidade biológica. Então, só reprodução é que tem a ver com o contexto dessa pergunta. Vamos à próxima pergunta, né? Atentem para os seguintes enunciados. 1. A teoria da biogênese sugere que a vida se inicia a partir de outra vida através dos processos de reprodução. Portanto, não é algo espontâneo e imediato. Tá, beleza. A teoria da biogênese, ela realmente diz que a vida só pode surgir de outra vida. Vamos lá, a abiogênese, que é um termo ao contrário, né? A abiogênese parte do pressuposto de que a vida pode surgir nos ambientes mais inesperados, a saber, frutas, carnes podres, pântanos e uma série de outros locais que propiciam a propagação da vida. Bem, esse conceito sobre a abiogênese é certo, já que ele é contrário à biogênese. E o número 3, Isaac Newton, Louis Pasteur, René Descartes, apesar de célebres defensores da razão e da ciência, eram adeptos da ideia de abiogênese. Gente, isso aqui é preciso um pouquinho de conhecimento. Na verdade, Pasteur foi um dos caras que defendeu ardorosamente a biogênese. Então, essa questão 3 aqui não se enquadra, muito embora os outros possam até serem adeptos, terem sido adeptos da abiogênese, mas Louis Pasteur já derruba a questão, então só fica a 1 e a 2 correta, e nesse caso a letra C. A próxima pergunta é: como Francesco Redi provou que as larvas que surgem na carne podre provêm das moscas, né? Ele era um defensor da biogênese, de que a vida só poderia surgir de outra vida, né? Então vamos lá, qual foi o experimento que ele fez. Letra A. Ao vedar completamente um dos frascos contendo carne podre, ele verificou que surgiram larvas. Não, se ele vedou, certo, isolou completamente das moscas, então não havia a possibilidade de surgir larvas. Então essa letra A não condiz com o contexto do enunciado. Letra B. O frasco que não foi fervido foi o que fez surgir as larvas de mosca. Ele não usou o processo de fervura. Quem fez isso foi Pasteur. Então não é a letra B. Letra C. Um dos frascos do experimento se manteve aberto, permitindo que as moscas colocassem seus ovos na carne. Então, certamente, essa letra C seria a correta. E a letra D, ao concluir o experimento, ele observou que em todas as carnes surgiram larvas. Não, em todas as carnes não surgiram larvas, porque ele vedou um frasco e o outro deixou aberto. Então, só surgiram larvas no frasco onde entraram as moscas. Então, a resposta correta seria a letra C. A questão a seguir trabalha um pouco com a noção de leitura, a noção de conhecimento de mundo do aluno, né? Porque trabalha com situações que nem sequer existem e é uma espécie de teste fidedigno de sua atenção, certo? Do seu nível de leitura. Vamos lá. Usando adicionalmente o seu conhecimento intuitivo, assinale a alternativa cuja palavra foi derivada de um dos cientistas a seguir. Urey, Descartes, Pasteur e Redi, né? A letra A, descartável. Isso aqui tem gente que já vai de cara achando que descartável tem tudo a ver com Descartes, mas nada a ver, certo? Redigir não tem nada a ver com Redi, por exemplo. É uma sugestão apenas parecida, mas enganosa, mas não é, né? Ureia também não tem nada a ver com Urey, certo? Isso aqui é só para ver o nível de atenção e de conhecimento do aluno, de leitura, né? Se ele está ligado na leitura ou não. E finalmente nós temos pasteurização, a única palavra que realmente existe e que foi derivada de Pasteur. Todas existem, né? A questão é que ela condiz com a sua origem. Pasteurização é um termo
originado do nome Pasteur, tá certo? Porque ele fez um processo de esterilização, tá certo? E até hoje esse processo de esterilização de substâncias líquidas ganhou o seu nome, derivado do seu nome. A próxima pergunta está relacionada a teorias da evolução. De acordo com esse pensamento, as características herdadas pelas novas gerações se originavam de uma ancestralidade que desenvolvia cada vez mais estruturas robustas pela constância e pelo esforço de suas ações no meio onde viviam. Assinale abaixo a alternativa que condiz com esse pensamento. Vamos lá. A seleção artificial, gente, é preciso lembrar para vocês que seleção artificial é o que o homem faz, tá certo? É o que o homem fez com os cães, é o que o homem fez com as galinhas, certo? Com o gado, isso é seleção artificial, não tem nada a ver com o contexto da pergunta. Seleção natural também não, porque seleção natural ela tem um outro viés, certo? São as criaturas mais adaptadas, as criaturas que de alguma forma tiveram até sorte para serem escolhidas para sobreviver na natureza, certo? Então ainda não condiz com o contexto dessa pergunta aí. Extinções em massa nem sequer cabe aqui, tá certo? Não tem nada a ver com o contexto. E a única coisa que se aparenta com a pergunta é uso e desuso, que foi a teoria de Lamarck, certo? Ele achava que se um animal usasse determinada estrutura do seu corpo, isso poderia ser passado para os próximos descendentes, tá certo? Mas isso foi finalmente corroborado, né? Porque não é isso, não é o esforço de um animal, certo? Que vai promover uma estrutura maior do seu corpo, como por exemplo o pescoço das girafas, que vai fazer com que as girafinhas novas tenham um pescoço longo, porque as girafas mães se esticavam para pegar comida. Então, esse uso e desuso, ele é inapropriado. Agora, para a questão, ele é a única que se adequa. Então, a letra D. A segunda pergunta sobre teorias da evolução diz o seguinte: o pensamento que foi a base maior para que se aceitasse a evolução das espécies vivas foi... Gente, evolução é mudança, certo? Evolução é uma constância de adaptações e de novos formatos, de novas espécies, tá certo? Que vão se acomodando ao ambiente. Então a gente já descartaria fixismo, né? E quando a gente vê aqui transformismo, a gente já se liga nessa questão, por quê? Porque transformar tem tudo a ver com o que acontece na evolução. Se a evolução é mudança, então é transformação. Uso e desuso seria um erro, alguma falha que o aluno pudesse marcar aí nessa letra C, tá certo? Porque depois isso foi corroborado, não condiz, né, o uso e desuso. E finalmente criacionismo também não entra, porque criacionismo é uma versão, não é científica, é uma versão religiosa, né, do surgimento das espécies, então ela não entra dentro do contexto da pergunta. Vamos então à próxima pergunta. O pensamento fixista propunha que as espécies de seres vivos, quando foram criadas, permaneceram inalteradas e não houve nenhuma mudança significativa na sua descendência. Quer dizer, esse pensamento fixista ele é completamente contra o evolucionismo, tá certo? Que o evolucionismo sugere mudanças ao longo do tempo. Assinale a seguir a situação que derruba definitivamente o fixismo. O uso e o desuso não tem condições dele derrubar, porque até que se aproximava, né? Mas como ele foi visto posteriormente como algo que não era certo, então a resposta não seria essa letra A. Vamos à letra B. Evidências diluvianas. Bem, isso aqui não é trabalhado veemente pela ciência, porque se existem essas evidências são muito escassas e isso aqui não está condizendo com o sentido da questão, tá certo? Olha só a letra C, as extinções. Olha só, se o fixismo sugere que as espécies foram criadas e jamais foram mudadas, jamais houve mudanças, né? Então, se isso aqui é completamente
contra a possibilidade de extinções. E a gente sabe que as extinções existiram, né? E elas podem ainda existir. Uma espécie qualquer pode entrar em extinção dependendo do que ocorrer na natureza. Então, isso aqui é o que derruba a questão do fixismo definitivamente. Então, a resposta certa seria as extinções. E o criacionismo já é a favor do fixismo, então não seria adequado marcar a letra D de criacionismo. Então, letra C. Vamos então à seguinte pergunta. Quando a seleção leva em conta os ornamentos e as estruturas de um dos parceiros, fala-se de... Aqui já está entregando, né, a pergunta, porque está falando em parceiro, está falando em ornamento, em estruturas. Então vamos lá. Seleção estabilizadora, seleção sexual, seleção disruptiva, seleção direcional. Olha só, gente. A seleção sexual é a que condiz aqui. Por quê? Porque esses outros tipos de seleção não são convenientes com a pergunta. Então, seleção sexual seria a resposta correta. E, finalmente, eu vou trabalhar uma questão sobre o tema habitat, nicho ecológico e clima, certo? O conceito de nicho ecológico é melhor definido na alternativa a seguir. Letra A. É um local na natureza onde apenas algumas espécies podem atuar, contribuindo na construção e manutenção de tal ambiente. Seria bonita essa questão, essa resposta, se ela não dissesse que apenas algumas criaturas. Então a letra A a gente não marcaria, certo? Letra B. É um local dentro do ecossistema onde diversas criaturas podem interagir, modificando e auxiliando na composição deste ambiente. Essa seria uma alternativa que a gente guardaria, porque ela tem muito a ver com a resposta correta, certo? Letra C. Conforme o hábito do ser vivo, se ele é um hábito diurno ou noturno, é um local onde ele se abriga do calor do sol ou da escuridão da noite. Essa resposta se adequaria se a pergunta fosse o que seria habitat, tá certo? Então, essa aqui não condiz com a pergunta. E vamos finalmente à letra D. A definição de nicho ecológico se aplica melhor nos ambientes com um grande número de espécies convivendo entre si, não se aplicando, portanto, a ambientes desérticos ou a ambientes com escassez de vida. Nada a ver, porque em ambientes com escassez de vida ainda há vida e, portanto, ainda há nicho ecológico, certo? Inclusive até nos desertos. Então, essa não seria uma resposta conveniente e, de fato, a resposta mais prudente seria a resposta da letra B, tá certo? É um local dentro do ecossistema onde diversas criaturas podem interagir, modificando e auxiliando na composição deste ambiente. Já que nicho ecológico, gente, se refere ao papel, à função do ser vivo no local. Então, gente, essa foi a nossa breve aula. Em um outro momento a gente volta a comentar sobre o restante das questões, tá certo? E fiquem atentos e até uma próxima.